A história começa com dois alunos jogando um jogo de RPG caçado aos escravos. Esse jogo de RPG é tendência nesses dias. É um jogo chato, onde você captura heróis como escravos. E o prota afirma que ele odeia esse jogo com toda a sua alma. Ele pede para que, por favor, deem uma ordem. E logo em seguida, Kang-Woo dá uma ordem, a qual ele obedece rapidamente, chamando-o de mestre. O gordinho logo em seguida o atinge, elogiando seu mestre Lin Jing-Woo. E com isso, com dor, o prota afirmava que Dong-Woo por ser pesado demais. Logo em seguida, os dois desgraçados perguntam por que esse bastardo é tão fraco e dizem que Kang-Woo escolheu o escravo errado. Enquanto isso, o prota estava envergonhado por ver que a Suji estava o observando. No entanto, o seu maior problema não era apenas a vergonha. Logo em seguida, Kang-Woo pergunta ao gordinho perdedor como ele se atreve a perder contra Kang Dong-Woo na sua frente. Dependendo da resposta, talvez ele até o execute. E antes mesmo do prota dizer uma frase, os malucos aparecem atrás dizendo que isso é provavelmente porque ele não tortura o suficiente, ao que ele responde dizendo, né? Ah, então é isso? Eu acho que ele ficou mais frouxo porque não foi torturado o suficiente, né? E é claro que com isso, o prota entra em desespero, dizendo que não é isso e afirmando que vai ganhar da próxima vez. No entanto, Kang-Woo apenas puxa sua maquininha de choque e diz que achou que isso poderia acontecer. Portanto, ele já havia recarregado. Ele diz ao gordinho perdedor que agora vai ajudá-lo a ficar forte. O gordinho já não era mais um humano naquela sala, ele era um escravo dos valentões. Mudando de cena, horas depois, ele chega em sua casa e sua mãe diz que vai preparar a comida. O prota responde que está tudo bem, que vai comer mais tarde. Ao chegar em seu quarto, ele suspira e diz que não podia deixar sua mãe ver suas feridas. Estava doendo muito e ele se pergunta o que o faria ficar mais forte por ser apenas ele questionado por aquele maldito bastardo. E não apenas isso, o bastardo queria que ele jogasse aquele maldito jogo. Ao falar com ele, Kang-Woo disse que ouviu que ele era bom em jogos. Portanto, pediu que ele jogasse Caçada dos Escravos para ele. E é claro que ele não tinha muita opção, já que isso significaria mais choques. Portanto, mesmo odiando, ele precisava fazê-lo para não ser torturado. No entanto, ele se pergunta se conseguiria baixar o jogo. E como esperava, o jogo não era suportado pelo seu celular. Ele afirma que não tem como, que seu aparelho é de 7 anos atrás e não suporta um jogo desses. Logo em seguida, ele percebe outro jogo, Caçada à Violência Escolar. Ele se pergunta se é uma cópia do outro. Nesse momento, recebe outra notificação de Kang-Woo, mandando ele correr até o parque agora mesmo. Portanto, ele faz isso se perguntando por que esse maldito está chamando depois da escola, e ao mesmo tempo, sem querer, ele clica para instalar o jogo. Mudando de cena para alguns minutos depois, no parque, Kang-Woo já estava batendo nele por não ter trazido o dinheiro. Kang-Woo pergunta se ele está brincando. O prota responde pedindo desculpa, dizendo que ele não tinha dito para trazer dinheiro. Kang-Woo então o chama de maldito, perguntando se ele achou que tinha sido chamado porque era bonito ou algo assim. Em seguida, manda o prota voltar para casa e trazer o dinheiro. O prota responde que não tem dinheiro em casa também. Irritado, Kang-Woo pergunta se ele está falando sério e manda ele roubar a própria mãe antes mesmo do prota conseguir responder. Outro desgraçado aparece atrás dele, dizendo que o prota provavelmente não tem muito dinheiro, pois sua família é extremamente pobre. Diz que o prota era famoso na escola primária e que parece que sua mãe está doente ou algo assim. Logo em seguida, pergunta ao prota se sua mãe está doente. Ele responde que sim, que ela não anda muito bem. Enquanto se perguntava por que esses desgraçados estavam arrastando sua mãe para aquela conversa, o desgraçado afirma que ele é muito sortudo, vai receber um monte de dinheiro se sua mãe morrer. Com isso, o prota fica extremamente puto, perguntando o que foi que esse desgraçado disse. Os desgraçados continuam, dizendo que bastardos como o prota querem que seus pais morram logo para ficar com todo o dinheiro. O prota já estava extremamente frustrado e cheio de raiva, ele diz que vai matá-los. O maluco então já está na frente dele, perguntando que expressão é aquela. Nosso prota covarde responde dizendo que sente muito, que parece que fez uma expressão estranha porque algo caiu em seus olhos. Logo em seguida, ele diz que se volta a fazer essa cara de novo, ele vai morrer. Ele entende, ao que o prota responde dizendo que entendeu. Logo em seguida, ele dá um tapa na cabeça do prota e diz que ele gastou o tempo dele à toa, que foi tudo por nada, e mandou ele ir embora. Logo, o prota afirma para si mesmo que ele é um covarde. Ele se pergunta como não fez nada quando eles insultaram sua mãe. Ele inclusive sorriu porque teve medo. Esse é o motivo pelo qual ele é tratado como perdedor, o Gino Perdedor, que é o apelido perfeito para ele. E enquanto ele estava perdido em pensamentos, de repente seu celular começa a tocar. Ao olhar, era uma notificação do jogo. Era o jogo que ele tinha visto há pouco tempo. Ele se pergunta se baixou aquilo e, além disso, por que o jogo se iniciou sozinho. O tutorial do jogo dizia que os valentões são os principais culpados pela violência escolar. Capture seu primeiro valentão e o treine como seu primeiro escravo. O sistema então diz que há um valentão detectado a 50 metros à frente dele. Ele deve se dirigir até o abusador. Ele se perguntava que tipo de jogo ridículo era aquele, mas de qualquer jeito foi até lá. Mais à frente, ele olha e vê Kang-Woo e seus capangas. Ao apontar o celular para ele, aparece uma coleira de captura que pode ser usada para capturar valentões como escravos. Por curiosidade, ele tenta arrastar a coleira até Kang-Woo. Assim que ele clica, algo sai do celular tentando capturar Kang-Woo.
Logo em seguida, os valentões percebem a presença do Prota. Ao mesmo tempo, o Prota estava em choque, se perguntando que diabos era aquilo. Algo simplesmente saiu voando do celular. Logo depois, o sistema notifica que ele falhou na captura do objetivo. Agora ele estava suando frio, sem saber o que fazer. Então Kang-woo se recupera e diz ao Prota que hoje ele é carne morta. Enquanto isso, o Prota estava quase se cagando, se perguntando que desgraça estava acontecendo. Kang-woo então diz que pediu para ele jogar o jogo para ele, mas em vez disso, estava tentando capturá-lo. O Prota responde dizendo que isso não é verdade. Kang-woo pergunta se ele se atreve a mentir, diz que ele até trouxe uma coleira de captura. Logo em seguida, ele joga a corrente na direção do Prota, chamando-o de maldito, acertando sua barriga. Kang-woo pergunta se ele ficou louco de vez para tentar capturá-lo. Ele realmente achou que seria capturado apenas sendo atingido por aquilo? Nesse momento desesperador, o Prota grita dizendo que a corrente saiu voando do seu celular. Ele não sabe porquê, mas claramente eles não acreditaram. Logo em seguida, eles ficam furiosos, perguntando se ele ainda está brincando numa situação dessas. Dizem que vão matá-lo. Então, Kang-woo manda tirarem a roupa dele. Enquanto fazem isso, o celular cai do bolso do Prota. Ao ver Kang-woo pegando seu celular, o Prota entra em choque. Kang-woo pergunta que merda de celular é aquele. Diz que ele é realmente um mendigo sem esperança por estar usando aquela porcaria. Enquanto isso, o Prota entra em desespero em seus pensamentos, implorando para que ele não toque naquele celular. Quando ele estava no quarto ano do fundamental, todos tinham celular, a maioria jogava, e aquilo se tornou algo essencial. Ele era o único que não tinha um. Ele fez birra para a mãe comprar um celular, dizendo que era o único sem. A mãe dizia que ele não deveria fazer aquilo. Ele respondia que, se virasse um antissocial ou marginal, a culpa seria dela. No fim, ela disse que estava bem, que compraria um celular para ele. Depois de tanto insistir, ela comprou. Ele sempre foi bom em jogos desde pequeno, então as crianças faziam fila para perder. Ele ficou feliz apenas por mostrar suas habilidades. Mas um dia, ele chegou animado, pedindo para os amigos jogarem com ele. Eles disseram que o jogo precisava de alta performance e que o celular dele não iria rodar, pois era ultrapassado. Perguntaram por que ele tinha comprado um celular de merda. Mais tarde, ele chegou em casa irritado, gritando com a mãe, dizendo que o celular era um lixo. Perguntou por que ela comprou aquela porcaria. Disse que, se virasse um marginal, a culpa seria dela. Foi então que ele viu a cena de uma dona cobrando o aluguel atrasado. Sua mãe se desculpava, dizendo que pagaria no próximo mês. A dona mandou ela esquecer e desocupar o quarto. Ela implorou, dizendo que não tinha para onde ir. Naquele momento, ele percebeu que aquele celular era o melhor que sua mãe podia comprar. Depois disso, ele nunca mais pediu nada para elas. Voltando ao presente, ele diz que aquele celular não vale nada, mesmo que tentem vender. Enquanto isso, em sua mente, ele implorava para que não tirassem seu celular. Kang-woo, então, diz que pela reação dele, dá para perceber que o celular é importante. Ele diz que vai devolver se o Prota andar de 4 até os seus pés. O Prota, extremamente humilhado, aceita, pensando que sempre poderia recuperar seu orgulho depois. Ele faz o que Kang-woo pede. O desgraçado sorri e diz que agora que viu ele fazer aquilo, não tem mais vontade de devolver. Em seguida, ele esmaga o celular no chão. O Prota fica em choque. O desgraçado diz que ele deveria agradecê-lo, já que agora pode trocar aquele lixo. O Prota já estava ficando com uma raiva absurda, pensando que não conseguiu proteger nada de novo. Ele se pergunta, se eu apenas fosse um pouco mais forte? E ao repetir essas palavras várias vezes, de repente o sistema aparece à sua frente, dizendo que devido ao seu celular ter sido destruído, o jogo seria transferido para o cérebro do jogador. Com a janela do sistema à sua frente, o Prota estava um pouco incrédulo. Que besteira era aquela de ser transferido para o cérebro? Mas logo em seguida, ele começa a pensar na corrente que voou do seu celular e em todas as coisas absurdas que aconteceram. Então, como ele não acreditaria no que estava acontecendo se tudo isso aconteceu bem diante dos seus olhos? Talvez aquela janela do sistema fosse real. Logo em seguida, uma nova janela aparece, dizendo para ele capturar o valentão e fazê-lo seu escravo. Para capturá-lo, ele teria que derrotá-lo. Nesse momento, o Prota se pergunta se o sistema está realmente querendo que ele derrote Kang-woo. Ele se pergunta se realmente conseguiria fazer isso. Mas logo em seguida, ele muda seu pensamento. Ele vai fazer isso. Então, sem hesitar, ele parte para cima de Kang-woo, gritando que aquele celular era a única coisa com a qual ele não deveria ter se metido. E como nem tudo são flores, Kang-woo também vai até ele, perguntando que diabos ele estava fazendo. Ele realmente achou que Kang-woo recuaria só porque um fraco veio em sua direção? Diferente do esperado, o Prota desvia, pensando que não teria chance de ganhar se brigasse de frente. Então ele pega a corrente que estava no chão, deixando Kang-woo confuso. Logo em seguida, ele desfere um soco com a corrente direto no queixo de Kang-woo, nocauteando-o. Todos ficam surpresos. A corrente em sua mão então se move até o pescoço de Kang-woo e o sistema anuncia que ele foi capturado com sucesso. O Prota fica feliz por ter conseguido. Mas como nada é fácil, os outros valentões já partem para cima dele, querendo o seu pescoço. Ele se pergunta desesperadamente o que fazer. Nesse exato momento, o sistema notifica que o valentão capturado está temporariamente sob controle absoluto. Solicitação, dê uma ordem. Sem perder tempo, ele grita com todas as forças o nome de Kang-woo, ordenando que o proteja. O sistema entra em ação e os comandos começam a se fixar na mente dele. Enquanto os valentões avançavam, eles perguntavam se o Prota tinha enlouquecido, por que Kang-woo iria protegê-lo? Mas para a surpresa de todos, Kang-woo já estava à frente deles e começou a espancar todos sem piedade.
O Prota observa aquilo em choque. Logo depois, Kang-woo diz que executou a ordem de protegê-lo. Com tudo isso acontecendo, o Prota não consegue evitar se perguntar se aquilo tudo era real. Os valentões restantes perguntam a Kang-woo o que estava acontecendo com ele. Ele apenas aguardava novas ordens do Prota. Lembrando-se de tudo o que sofreu, das surras, da humilhação, do celular destruído, o Prota ordena que Kang-woo espanque todos eles sem dó. Ordem aceita. Ele diz que vai espancar todos aqueles desgraçados. Logo depois, o sistema notifica que o valentão capturado cumpriu as ordens com sucesso. O Prota acha aquilo uma loucura, ele realmente executou tudo. Então, Kang-woo se ajoelha diante do Prota, pedindo perdão por tudo o que fez e por ter quebrado seu celular. Ele jura lealdade absoluta. Nesse momento, em choque, o Prota finalmente conclui com toda certeza que aquele jogo é real. O sistema então notifica: o verdadeiro RPG, Caçada da Violência Escolar, começa agora. Mudando de cena para o dia seguinte, na escola. Os valentões estavam praticando bullying com Dung-gu. Um deles o chamava de elefante, perguntando por que ele não o cumprimentou. Dizia que eram próximos e que até tinham dado aquele apelido a ele. Enquanto mandava Dung imitar um elefante, de repente ele leva um tapão na nuca. Uma voz diz que, se ele gosta tanto de elefante, ele mesmo podia imitar um. O valentão se vira furioso, perguntando quem foi o desgraçado. Ao olhar, vê o Prota montado sobre Kang-woo, perguntando o que foi que ele disse. Poucos minutos depois, os valentões estavam sendo castigados, e Dung agradecia ao Prota. Ele pergunta como Kang-woo está obedecendo. O Prota responde alegremente que aquele puto virou seu escravo. Retrocedendo para ontem, o Prota havia acabado de aceitar que as habilidades do jogo eram reais. O sistema o parabeniza por capturar seu primeiro escravo. Recompensa obtida, poção de adaptação. Concede temporariamente habilidades e artes marciais compatíveis com as características do escravo. Duração, 15 minutos. O Prota fica animado, pois isso significava que ele realmente podia usar habilidades como em um jogo. Ele então tem a ideia de capturar os outros. Ele dá um tapa no rosto de um deles, mas não funciona. Confuso, ele se pergunta por quê. Tinha funcionado quando acertou Kang-woo. O sistema responde que ele não pode aumentar o número de escravos enquanto tiver liderança insuficiente. Ele precisa de mais liderança para expandir suas forças. Aumente sua liderança subindo de nível. Isso significava que, por enquanto, ele só podia controlar Kang-woo. Ele se pergunta como raios vai subir de nível. Enquanto isso, Kang-woo recupera totalmente a consciência. Ele pergunta o que foi que ele fez e por que todos estavam inconscientes. Nesse momento, o sistema notifica o Prota de que o estado de obediência absoluta acabou. O Prota se pergunta o que isso significa. Mas antes mesmo de entender, Kang-woo já parte para cima dele, cheio de raiva, perguntando o que o Prota tinha feito com ele. Nesse instante, o Prota manda ele parar. O soco não o atinge, pois ele havia usado a habilidade Ordem. Kang-woo, ainda irritado, pergunta que porra foi aquilo. Enquanto isso, o Prota se pergunta por que ele voltou subitamente ao estado original. O sistema então explica que a obediência absoluta é um passe temporário concedido após a captura do escravo. A partir de agora, ele só pode decretar ações usando a habilidade Ordem. Assim, o Prota percebe que não foi porque a personalidade de Kang-woo mudou, mas porque ele havia jurado lealdade a ele. Kang-woo ameaça o Prota, dizendo para desfazer aquilo se ele quiser viver. O Prota responde com um tapa no rosto dele, afinal, as ordens ainda funcionam perfeitamente. Ele então diz claramente a Kang-woo que, de agora em diante, ele é seu escravo, e que vai usá-lo muito bem para dominar a classe inteira. De volta à escola, Kang-woo grita com o Prota, dizendo que se ele for mandar bater nos amigos dele de novo, que faça isso com mais moderação, chamando-o de puto. O Prota se irrita e dá ordem para ele ficar calado e se esconder. Imediatamente Kang-woo obedece. Enquanto isso, o Prota se pergunta o que havia de tão complicado em espancar os próprios amigos. Ele manda Kang-woo se esconder e só sair quando ele chamá-lo para bater neles novamente. Em seguida, o Prota afirma que vai acabar com todos os valentões da sala ainda hoje. Ele pergunta se Kang-woo não viu como faz exatamente tudo o que ele manda. Ele vai usá-lo para fazer todo mundo se ajoelhar diante dele. Mas para ter sucesso, ele precisa derrotar todos os valentões na frente de muita gente. E como ele não tem amigos, manda Kang-woo trazer o máximo de pessoas possível do clube de mangá em que ele participa. Quando tiver gente o suficiente olhando, ele chamará Kang-woo para acabar com tudo. Kang-woo, preocupado, pergunta o que vai acontecer se tudo der errado. O Prota responde rapidamente para ele confiar nele. A partir de hoje, o bullying vai desaparecer da escola. Com essas palavras, Kang-woo se anima e sai correndo para chamar os outros. Enquanto isso, o Prota pensa que o que acabou de falar foi muito foda. Logo depois, ele escuta uma voz chamando sua atenção. Era Suji. Ele pensa que ela está linda hoje também. Ele quer puxar assunto, quer se aproximar dela, mas sabe que não pode por causa de sua posição como um completo perdedor. Então ele decide que vai chamá-la para sair depois que subjugar todos os valentões da escola. Enquanto ele estava animado, Kang-woo retorna, dizendo que trouxe todos os seus amigos. Eles estavam empolgados, perguntando ao Prota se era verdade que ele iria subjugar todos os valentões. Dizem que estão ansiosos para ver isso. O Prota manda todos confiarem nele, já está na hora de começar. Quando ele estava prestes a entrar, os valentões já estavam furiosos, perguntando o que ele acha que está tentando fazer. Eles o jogam no chão e perguntam o que ele fez com Kang-woo ontem para que ele os espancasse. O Prota, confiante, apenas diz que todos eles vão agonizar no chão hoje, chamando-os de fudidos de merda. Eles apenas riem, perguntando do que aquele perdedor está falando.
Os amigos do Prota ficam confusos, tentando entender o que estava acontecendo, mas começam a gritar para apoiá-lo. O Prota sorri, ele já tinha a atenção que queria, então ele grita com todas as forças o nome de Kang-Woo. Nesse exato momento, alguém abre a porta com força. O Prota ordena que ele desça o cacete neles imediatamente, mas para o azar dele, era outro valentão que lhe dá um tapa forte. O valentão pergunta aos outros o que há de errado com aquele miserável, porque ele estava fazendo aquela confusão logo de manhã. O Prota, já furioso, reconhece o desgraçado. Era Kim Buntai, um valentão da sala ao lado, próximo de Kang-Woo. Até onde ele sabia, Buntai era mais fraco que Kang-Woo, então o Prota pergunta se ele também quer ser espancado por Kang-Woo. Buntai pergunta do que ele está falando. Um garoto de cabelo amarelo responde que o Prota fez alguma coisa com Kang-Woo, pois ontem ele estava obedecendo todas as ordens e espancou todo mundo. Buntai fica confuso e decide perguntar diretamente a Kang-Woo, mas um dos alunos diz que ele ainda não veio para a escola. O Prota começa a gritar desesperadamente chamando Kang-Woo. Os outros alunos se perguntam o que há de errado com ele. Será que ele finalmente enlouqueceu? O sistema então informa que Kang-Woo não está respondendo. O Prota percebe que está fodido. Ele se pergunta por que Kang-Woo não estava aparecendo. Buntai diz que vai levá-lo para o banheiro, pois hoje ele vai matá-lo. Enquanto arrastam o Prota, ele pensa no quanto aquilo é humilhante. Seus amigos ficam confusos, perguntando o que aconteceu ali. Tudo parecia apenas um teatro desmontado do nada. Nesse momento, Kang-Woo sussurra para o Prota pedir desculpas a Buntai. Ele diz que aquilo pode parecer injusto, mas é uma das formas de apanhar menos. Ele revela que já era assediado por Buntai desde o fundamental. No entanto, o Prota diz que não vai se desculpar e que não fez nada de errado. Chegando ao banheiro, ele já leva um chute para ficar esperto. Ele pensa que deve ter se esquecido de como é, já que não apanha há um tempo. Ser espancado dói pra caralho. Então ele se pergunta o que deve fazer naquela situação, não importa o quanto chame. Kang-Woo não responde. Que tipo de situação é essa? Buntai então diz que ouviu que ele está tirando vantagem de Kang-Woo, usando algo contra ele. O Prota responde que não é nada disso, enquanto se perguntava se precisava soltar Kang-Woo e capturar outra pessoa, mas isso significaria capturar alguém ali mesmo. Nesse caso, como ele deveria agir? Os caras dizem que Kang-Woo não faria tudo aquilo por nada, ele só foi nocauteado porque o Prota teve sorte, um ataque surpresa não funcionaria de novo. Um deles alerta Buntai para ficar esperto. Kang-Woo baixou a guarda ontem e foi macetado. Logo depois, duas garotas inúteis dizem que foram chamadas ali porque disseram que teria algo divertido, mas era só um garoto sendo espancado. Dizem que já estava chato e que deviam deixar ele ir. Buntai manda elas fecharem o bico e diz que agora vão mostrar algo realmente divertido. Ele manda o Prota tirar as calças. O Prota não entende nada. Buntai diz para ele não fazer repetir. Sem escolha, ele obedece, pensando que no fim das contas ele é apenas um perdedor. Ele não consegue fazer nada sem Kang-Woo. Então Buntai manda ele tirar a cueca também, já que não estava fazendo direito. Diz de novo para não fazer repetir. Prestando-se a tirar a cueca, o Prota se pergunta o que deveria fazer. Ele implora em sua mente para Kang-Woo aparecer pelo menos agora. Nesse momento, alguém quebra a porta do banheiro, deixando todos surpresos. O Prota pensa que é Kang-Woo, mas percebe que é Dong-Gu, gritando para eles pararem. Buntai vai em direção a ele e pergunta se hoje é o dia da rebelião dos perdedores. Pergunta ao elefante se ele se esqueceu dele. Diz que vai fazê-lo lembrar. No passado, depois de fazer Dong abaixar as calças, decidiu chamá-lo de elefante. Pergunta se ele quer que aconteça de novo. Então Buntai joga Dong por cima do Prota. O Prota pergunta por que ele veio até ali. Dong-Gu responde que, honestamente, ele ia fingir que não viu nada porque estava morrendo de medo, mas aquelas palavras ficaram presas na sua cabeça, sobre se livrar do bullying, sobre não terem feito nada de errado, sobre confiar nele para punir os valentões. Talvez ele quisesse acreditar nessas palavras por ser um idiota. O Prota fica surpreso, ele veio só por causa do que ele disse. Palavras ditas sem pensar deram coragem a Dong-Gu, então ele precisa protegê-lo, não importa o que, precisa assumir responsabilidade pelo que falou. Ele começa a pensar em um jeito de resolver aquela situação. Ele tem a habilidade de capturar valentões. Talvez exista um jeito de tirar vantagem disso. Então ele tem uma ideia. Ele pega um cigarro e diz para Dong-Gu confiar nele mais uma vez. Diz que vai fazer Dong-Gu espancar Buntai sozinho. Coloca o cigarro na boca de Dong-Gu. Manda ele dar uma baforada e dizer para Buntai entregar tudo o que tem. Dong-Gu pergunta o que ele está fazendo. O Prota não tem tempo para explicar. Então Dong-Gu faz o que ele mandou, pegando todo o dinheiro. Os valentões ficam confusos, perguntando que porra eles estavam fazendo. O elefante começou a fumar e a extorquir a gente. Zombam! Naquele momento, Dong foi reconhecido pelo sistema como um valentão. Imediatamente, o Prota abdica da posse de Kang-Woo e a coleira retorna para ele. Logo em seguida, ele captura Dong. Dong-Gu tem força suficiente para quebrar a porta do banheiro. Ele só se assusta fácil e tem uma natureza gentil. Sua estatura física supera a da maioria dos valentões. Além disso, o Prota usa a poção de adaptação que ganhou ao capturar Kang-Woo. Agora
Agora Donggu é alguém capaz de quebrar todo mundo ali. O Prota ordena que eles estraçalhem geral. Enquanto riem, alguém comenta que ele está em posição de sumô. Nesse momento, Buntai começa a rir deles. O Prota também sorri, pois uma missão apareceu. Objetivo: nocautear Buntai. Recompensa: 2.000 XP e 3.000 moedas. Donggu entra em choque, pois seu corpo não está se movendo como ele quer. Então, na mente dele, o Prota diz pra ficar tranquilo, ele vai controlá-lo daqui pra frente. Juntos, eles vão arregaçar aqueles valentões desgraçados. Donggu ainda estava incrédulo quando Buntai ataca, dizendo o que alguém como ele poderia fazer usando sumô. Ele estava subestimando o sumô. O sumô é uma arte marcial poderosa, o bastante até para jogos de luta. Se você tiver muita massa, capaz de concentrar peso entre as palmas e souber o tempo certo de atacar, um golpe de palma pode ter um poder destrutivo absurdo. Para fazer isso era muito fácil, já que ele era um jogador de alto ranking em jogos de luta no Fundamentals. Logo em seguida, Donggu dá uma palmada na cara de Buntai, que é arremessado para longe, ficando completamente surpreso. Mesmo assim, Buntai decide continuar, mas Donggu acaba facilmente com os outros dois. Achando que havia vencido, Donggu solta um grito de guerra. No entanto, Buntai se levanta atrás dele e pergunta ao elefante se ele enlouqueceu. O Prota percebe que Donggu está sendo intimidado pelo grito de Buntai e diz para ele não ficar com medo. Em seguida, ele ativa a habilidade Pisoteio, usada para recuperar o espírito e aumentar temporariamente o poder de combate. Donggu levanta o pé bem alto e bate com força no chão, gritando, o que parece intimidar Byung-Tai por um momento. O Prota percebe que Donggu estava com uma expressão de que acabar com Buntai seria brincadeira. Mas arrancando toda a confiança dele, Buntai agarra Donggu e começa a espancá-lo brutalmente, chamando-o de filho da puta. De repente, o Prota percebe que não está mais conseguindo controlar Donggu e se pergunta o motivo. Gargota próprias roupas, para que a mãe não visse o sangue e os machucados. A vida dele ficou manchada de sangue. De volta ao presente, o Prota entende o quão grave era o trauma de Donggu. Ele parte para cima de Buntai e consegue separá-los por um instante. Em seguida, começa a abrir a camisa de Donggu. Ele diz para tirar a camisa e superar o trauma. Donggu pergunta o que ele está fazendo. O Prota responde que sem camisa, Byung-Tai não terá onde agarrar. Nesse momento, Buntai agarra o Prota, dizendo que vai começar por ele. O Prota, sendo puxado, diz a Donggu que ele precisa superar isso sozinho. Não bastava apenas acreditar nas palavras, ele precisava mudar de verdade. O Prota mudou, então Donggu também podia. Byung-Tai arremessa o Prota no chão. Donggu, ainda tremendo, reúne coragem e ativa novamente o pisoteio. Ele grita que vai encher Buntai de porrada e superar o trauma. Ele avança com uma expressão de quem vai massacrar. Buntai, achando que fez algo certo, agarra o cabelo de Donggu, deixando o Prota em pânico. Ele se prepara para bater, quando de repente Donggu fica completamente endemoniado. Ele chama Buntai de pedaço de merda e arranca o cabelo dele com força. O cabelo se solta. Era falso. Donggu grita que por causa dele perdeu até o cabelo. Suando frio, Byung-Tai entra em choque. Quem estava sorrindo era o Prota. O cabelo de Donggu solto parecia exatamente o de um lutador de sumô. Então Donggu começa a espancar Byung-Tai sem parar. Quando Byung-Tai finalmente desmaia, Donggu solta um grito de guerra. Ele venceu. Após avisar o Prota de que ele usou uma brecha do sistema, o sistema informa que Kim Donggu será libertado. A captura foi desfeita antes do golpe final, então aquilo foi algo que Donggu fez sozinho. Donggu, é claro, não conseguiu conter as lágrimas. Ele havia derrotado Byung-Tai sozinho, com a própria força. Logo em seguida, o Prota sobe de nível e recebe a recompensa de 2.000 XP e 3.000 moedas. Agora no nível 2, a loja é desbloqueada. Dentro dela havia todo tipo de coisa. Pouco depois, Donggu oferece sua força ao Prota para ajudá-lo a partir de agora. De acordo com o sistema, ao alcançar o nível 2, um novo modo de jogo foi adicionado, modo ajudante. Nesse modo, não é necessária coleira nem pontos de liderança, o ajudante pode agir livremente. O Prota pergunta se ele está bem com o risco de se machucar no caminho. Donggu responde que sim. Depois de lutar por conta própria, ele percebeu que aqueles valentões não eram nada demais. Então o Prota o recruta aí. Logo depois disso, surge o aviso de que Byung-Tai pode ser transformado em escravo. Para quem estava curioso sobre o paradeiro de Kang-woo, o moleque simplesmente se amarrou no terraço para fugir do Prota. Ninguém sabe como ele conseguiu se amarrar daquele jeito, já que fisicamente aquilo parecia impossível. Agora que ele deixou de ser escravo do Prota, tudo o que podia fazer era esperar alguém aparecer. Pouco depois, alguém chuta a porta. Era Byung-Tai, perguntando se Kang-woo estava ali. O sorriso que Kang-woo soltou foi indescritível. Ele achou que Byung-Tai tinha vindo salvá-lo, mas logo percebeu a verdade. Byung-Tai não passava de mais um cachorro do Prota. O Prota, claramente irritado com Kang-woo, o chama de filho da puta. Kang-woo se rasteja para cima tentando se esconder. Ele começa a chorar, chamando o Prota de demônio. O Prota pergunta se ele tem noção do que eles tiveram que passar por causa dele. Em seguida, dá um soco direto na cara dele e o captura novamente, transformando-o outra vez em seu escravo. O Prota diz que vai puni-lo hoje, mas em outro momento. Agora eles tinham compromisso.